mares de interrogações que nos cercam a alma nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre que está aqui, pois a sua promessa é: onde reunir-se 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. Assim sendo, vamos sentir a presença do Divino Amigo conosco aqui agora, para que juntos possamos atender às nossas necessidades daqueles que precisam tanto quanto nós e que buscam esta casa hoje. Uma multidão de irmãos estão aqui presentes a nós, precisando da nossa cooperação de amor e paz, para que eles também se refaçam e todos nós voltemos em condições melhores para o nosso amanhã. Assim sendo, Senhor Jesus, te peço bênção para a humanidade que sofre a carência da paz, onde estiver as dúvidas, as dificuldades e as agressões, o teu amor ampare com a paz, com a compreensão e o respeito aqueles que lideram, estão à frente de multidões de povos no mundo, mas aqueles que estão cometendo dificuldades maiores, os crimes nas dificuldades todas, que eles encontrem bênção de paz nos seus corações. E a nós todos, ao retornar ao nosso sábado hoje, possamos também dar acrescido em nós recursos novos, para que também nós possamos partir em direção do amanhã, com mais tranquilidade e paz e confiança no Divino Amigo que nos ama e ampara. A palavra está conosco, irmão. E eu passo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Paz e luz em todos os corações. Nesta oportunidade, convidamos a nossa mente e o nosso sentimento a uma viagem no tempo. Não apenas o passado histórico da humanidade, mas também as profundezas da alma humana. Vamos refletir hoje sobre uma das mais belas e comoventes obras da literatura espírita, o livro Paulo e Estevão. Ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Uma obra que nos revela com riqueza de detalhes a transformação moral de um dos maiores exemplos do cristianismo nascente, Saulo de Tarso, posteriormente conhecido como Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Mas para compreender verdadeiramente essa trajetória de luz, não podemos olhar apenas para o personagem central. Precisamos também compreender o outro espírito envolvido nessa história de amor e redenção. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, cuja postura diante da morte se tornou uma das mais profundas expressões do perdão, da fé inabalável no Cristo. Essa narrativa não é apenas a história do passado, ela é um espelho da humanidade. Ela fala de nós, das nossas lutas íntimas, das nossas resistências ao bem, das nossas quedas e, sobretudo, da nossa capacidade infinita de transformação. Tais como compreender a transformação de Saulo, refletir sobre o perdão e renovação, aprender com Estevão e aplicar o Evangelho em nossa vida. Voltemos então ao cenário da antiga Jerusalém. Sob o domínio do Império Romano, onde florescia a sociedade marcada de conflitos religiosos
disputas políticas e profundas desigualdades espirituais. O cristianismo nascente surgia como uma luz ainda tímida, mas suficiente forte para incomodar aqueles que agarravam rigidamente as tradições da lei mosaica. Nesse contexto, surge Saulo de Tarso, fariseu dedicado, estudioso, homem de grande inteligência e disciplina moral, segundo os padrões da época. No entanto, também profundamente convicto de sua própria vaidade e verdade, ainda incapaz de compreender a essência do amor que Jesus havia trazido ao mundo. Abigail, o amor que iluminou Saulo. Antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, Saulo conheceu Abigail, irmã de Estevão. Abigail era uma jovem cristã de profunda fé, marcada pela serenidade, pela doçura e pela confiança em Jesus. Seu amor por Saulo era sincero, mas nunca superou ao amor que dedicava ao Cristo. Ao conhecer Abigail, Saulo teve contato com uma forma de viver que desconhecia. A humildade dos cristãos, a caridade sem interesses e a capacidade de perdoar. Muitas vezes, Deus coloca em nosso caminho pessoas que, sem discursos grandiosos, nos aproximam da verdade apenas pelo exemplo. Saulo acreditava sinceramente que perseguir os seguidores do chamado caminho era um dever religioso. Ele não se via como alguém cruel, mas como um defensor da fé. E essa é uma das grandes lições iniciais dessa história. Muitas vezes, o erro não nasce da maldade consciente, mas da ignorância espiritual revestida de boa intenção. É nesse contexto que surge a figura luminosa de Estevão, um homem simples, mas profundamente iluminado pelo Evangelho de Jesus. Estevão não respondia à violência com violência. Estevão não devolvia ofensas com agressividade. Sua força vinha de algo muito maior, a compreensão do amor como lei universal. E é justamente esse espírito sereno e firme que enfrenta o tribunal que o condena injustamente. Enquanto é apedrejado, Estevão ora. E sua oração não é de revolta, mas de perdão. Ele não pede vingança. Ele não amaldiçoa os seus agressores. Ele suplica ao Pai que os perdoe, porque não sabe o que fazem. E entre aqueles que observam esta cena está Saulo. Nesse instante, algo profundo acontece no mundo íntimo de Saulo de Tarso. Ele vê a morte de Estevão não como um simples evento histórico, mas como uma experiência espiritual que atravessa a sua consciência. O sangue de Estevão não clama por vingança. Ele se torna, na verdade, uma semente de luz. E é assim que começa, silenciosamente, a transformação de Saulo. No entanto, essa transformação não acontece de forma imediata.
O espírito humano, quando profundamente identificado com as suas próprias convicções, não muda de um instante para o outro. É necessário um processo. E muitas das vezes, esse processo passa pela dor. A despedida que marcou a alma de Saulo. Quando Abigail adoece gravemente, ela compreende que sua missão na terra está chegando ao fim. Antes de desencarnar, deixa a Saulo uma mensagem inesquecível: Saulo, não te esqueça do Cristo. Essa frase se torna uma semente espiritual que permanecerá adormecida na consciência de Saulo. Saulo continua sua trajetória de perseguição aos cristãos. Em sua mente, ele ainda acredita estar cumprindo um dever sagrado. Mas dentro dele, algo já havia sido despertado. Uma inquietação silenciosa, uma dúvida crescente. Uma voz interior que ele ainda não compreendia. E então acontece o decisivo momento dessa história: o caminho de Damasco. Saulo segue em viagem com o objetivo de perseguir os cristãos naquela cidade. Mas no meio do caminho, algo extraordinário ocorre. Uma luz intensa o envolve. Não se trata apenas de um fenômeno externo, mas de uma experiência profundamente espiritual. Saulo cai por terra e uma voz ressoa em sua consciência: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta não é apenas uma repreensão, é um convite ao despertar. É o momento em que a consciência divina toca o espírito de uma estrutura mais íntima. Saulo, que até então acreditava estar lutando contra Deus, descobre que na verdade estava resistindo ao próprio Cristo. A partir deste instante, ele perde a visão física. Mas essa cegueira não é punição, é aprendizado, é recolhimento. É uma pausa necessária para que a visão interior comece a se formar. E aqui encontramos uma das mais profundas metáforas da vida espiritual. Muitas vezes, precisamos perder a visão do mundo exterior para começar a enxergar a realidade interior. Saulo é conduzido a Damasco. E durante esse período de recolhimento, inicia-se uma transformação lenta, profunda e dolorosa. Sua antiga identidade vai se dissolvendo. Suas certezas absolutas vão sendo desconstruídas. E no lugar delas, nasce um novo ser. Quando recupera a visão física, já não é mais Saulo da mesma forma. Agora, algo essencial havia mudado. Agora ele é Paulo de Tarso. A transformação, no entanto, não coloca imediatamente em uma posição de conforto. Pelo contrário, ele passa a enfrentar resistências externas e internas. Aqueles que antes o seguiram não compreendem sua mudança. Aqueles que antes ele perseguia, agora olham para ele com desconfiança. Mas Paulo não recua. Ele compreende que recebeu uma missão maior: levar a mensagem de Jesus aos povos gentios.
expandindo o cristianismo para além das fronteiras de Israel. Suas cartas, escritas a comunidades cristãs, tornam os fundamentos espirituais que atravessam os séculos. São mensagens de fé, esperança, caridade e perseverança. A presença espiritual de sua amada Abigail lhe fortalece. O amor não termina com a morte do corpo. No entendimento espírita, os laços verdadeiros sobrevivem ao túmulo. A Abigail se torna inspiração constante. A lembrança de sua pureza fortalece Paulo em sua missão. O amor verdadeiro não aprisiona, liberta. Não exige, inspira. É assim que começa suas viagens missionárias. Paulo enfrenta as dificuldades, perseguições, prisões, incompreensões, sofrimentos físicos e morais. Mas nada disso faz desistir, porque agora ele vive mais não para si mesmo, ele vive para o Cristo. Mas a grande beleza dessa história não está apenas na transformação de Paulo em vida física, está também no encontro espiritual entre ele e Estevão após a morte. No plano espiritual, segundo a narrativa de Emmanuel, ocorre o reencontro entre o antigo perseguidor e aquele que havia sido morto por ele. Mas esse reencontro não é marcado por dor ou acusação, é marcado por amor. Estevão não aparece como acusador, ele surge como amigo espiritual, como guia, como aquele que compreende que tudo fazia parte de um processo maior de evolução. E é nesse encontro que Paulo compreende em profundidade o sentido do perdão. Ele percebe que o amor de Estevão não o condenou, mas o libertou. Aqui encontramos uma das mais profundas lições do Evangelho. Ninguém desperta sozinho. Sempre há espíritos amorosos que nos sustentam, mesmo quando não percebemos. O sofrimento de Paulo, as perseguições que enfrentou, as dores que experimentou, tudo isso fazia parte de um caminho de reajuste e amadurecimento espiritual. Mas nada disso foi vazio. Tudo foi transformado em aprendizado. É assim que compreendemos que o sofrimento, quando bem compreendido, não é punição, mas instrumento de elevação. Paulo e Estevão nos ensinam que a justiça divina não é vingativa, mas educativa. Que o erro não é sentença eterna, mas oportunidade de recomeço. E que o amor de Jesus é a força que sustenta todo o processo de evolução da humanidade. Quando olhamos para essa história, precisamos também olhar para dentro de nós mesmos. Quantas vezes ainda somos Saulos em nossas atitudes, julgando, condenando, resistindo ao novo? Quantas vezes ainda precisamos passar por experiências que nos despertem para a realidade espiritual? E ao mesmo tempo, quantas vezes também somos chamados a ser Estevão, a perdoar, a compreender, a não revidar o mal com o mal, mas sustentar a luz mesmo diante da dor. O Evangelho de Jesus, vivido por Paulo e exemplificado por Estevão, é um convite permanente à transformação
interior. Como já comentado, Paulo Estevam não é apenas a história do passado, é o retrato de luta entre o orgulho e o amor dentro de cada um de nós. Vejamos este caso, o homem que perseguia a luz. Havia um homem chamado José. Inteligente, bem-sucedido, respeitado socialmente, mas espiritualmente endurecido. Acreditava apenas naquilo que podia controlar. Ridicularizava a fé, dizia que religião era fuga emocional. Tinha profunda irritação contra as pessoas espiritualistas. Frequentemente fazia comentários agressivos sobre médiums, sobre centros espíritas e pessoas simples que falavam de Deus. Mas o que ninguém sabia é que José carregava uma dor antiga. Perdera o pai ainda jovem, nunca aceitara a partida da mãe e transformava sofrimento em revolta silenciosa. Por fora, firme, mas por dentro, vazio. Com o passar dos anos, a vida começou a cobrar o preço daquele endurecimento. Vieram a insônia, a ansiedade profunda, crises emocionais inexplicáveis, uma sensação constante de angústia. E ele dizia: não importa o que eu conquiste, parece que existe um buraco dentro de mim. Certa noite, após uma crise intensa, aceitou acompanhar um colega de trabalho a uma reunião espírita ao Centro Espírita Sebastião Omar. Entrou contrariado, observava tudo com ironia. Mas durante a palestra, ouviu uma frase que atravessou a sua alma: a dor não chega para destruir o espírito, muitas vezes ela chega para despertá-lo. Aquelas palavras pareciam dirigidas exatamente a ele. Pela primeira vez há muitos anos, José chorou. Não entendi o porquê. Voltou outras vezes. Começou a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, leu sobre a reencarnação, sobre causa e efeito, sobre orgulho, sobre o perdão. E aos poucos percebeu algo transformador. A verdadeira prisão não estava na circunstância da vida, mas dentro dele mesmo. Descobriu que havia vivido perseguindo emocionalmente todos aqueles que lembravam sensibilidade, humildade e fé, como Saulo perseguiu os cristãos. José começou então uma profunda reforma íntima. Passou a fazer trabalho voluntário, aprendeu a ouvir sem julgar, reaproximou-se da família, pediu perdão às pessoas que havia ferido. Anos depois, tornou-se colaborador em atividades fraternas justamente no mesmo centro espírita que antes ridicularizava. E certa noite, ao final do atendimento espiritual, disse emocionado: hoje eu entendo, Deus não me castigou, a vida apenas me conduziu a mim mesmo. Segundo o Espiritismo, ninguém encontra o Evangelho por acaso. Há reencontros espirituais, adeptos do passado. Há experiências programadas para despertar a alma. Assim como Saulo teve o encontro decisivo a caminho de Damasco,
Muitos de nós também temos nossos caminhos de Damasco. Uma perda, uma doença, uma crise, uma decepção, um vazio existencial. Talvez o maior ensinamento de Paulo Estevão seja esse: ninguém está perdido para sempre. O perseguidor de hoje pode ser servidor fiel de amanhã, porque o amor de Deus não desiste de nenhuma alma. Jesus não nos chama para a perfeição imediata, Ele nos chama para o caminho. E nesse caminho é feito de quedas e reerguimentos, de dores e aprendizados, de engano e reconciliações. Mas acima de tudo, é o caminho do amor. Ao final, o que permanece não é a perseguição de Saulo, e nem o sofrimento de Estevão, e nem as dificuldades de Paulo. O que permanece é o amor que transforma tudo. É o amor que não abandona. É o amor que educa. É o amor que perdoa. É o amor que reergue. Que possamos, portanto, ao refletir sobre esta belíssima obra, permitir que ela toque nossa intimidade espiritual. Que possamos nos permitir ser transformado pela luz do Cristo, assim como Saulo foi. E que possamos compreender com humildade que todos nós estamos em processo de evolução. Hoje ainda podemos ser Saulo, mas o Cristo nos convida todos os dias a nos tornarmos Paulo. E acima de tudo, aprendemos com Estevão o poder sublime do perdão. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, hoje e sempre, assim seja. Fechando os nossos olhos físicos, quem se sentir confortável. Deus esteja conosco. Sejamos nosso pensamento harmonioso. Pensemos em nossas emoções, nas emoções que acontecem no nosso dia a dia. Sinta em seus corações a presença divina envolvendo o seu ser, seu lar, seus amigos queridos, seus animais, a natureza. Sinta em seu coração a transformação divina. Não percam a sua fé. Se aproxime dos seus mentores espirituais através de suas orações, porque eles estarão sempre presentes quando mais precisares. Que assim seja.